Você já parou para pensar em como a Bíblia pode servir como um espelho que reflete as falhas humanas? Em um mundo cheio de histórias sobre coragem e fé, existe uma passagem que nos desafia a olhar de frente para a nossa própria humanidade, sem filtros. Hoje, vamos mergulhar em Juízes 19, uma das histórias mais sombrias da Bíblia. Prepare-se, porque o que você vai ouvir não é apenas uma narrativa antiga, mas um convite para refletir sobre o que significa ser humano, errar e, ainda assim, buscar redenção. O livro de Juízes é ambientado em uma época de caos e desordem em Israel. Não havia um rei, e cada pessoa fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Imagine um cenário de completa anarquia moral, onde decisões eram tomadas sem qualquer tipo de orientação central ou valores coletivos. Esse período foi marcado por uma repetição constante de ciclos de pecado, arrependimento e libertação. E é nesse contexto que encontramos a história de Juízes 19, um relato que não apenas reflete o colapso moral de uma sociedade, mas que também nos desafia a confrontar as consequências das nossas próprias escolhas. A narrativa começa com um levita, um homem da tribo encarregada dos deveres religiosos em Israel, que viaja para buscar sua concubina. Depois de uma reconciliação, eles partem juntos e decidem passar a noite em Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim. A princípio, parece uma escolha segura, mas a hospitalidade, um valor tão fundamental na cultura daquela época, é rapidamente negada. Um homem idoso finalmente oferece abrigo a eles. Mas o que acontece naquela noite revela o quão profundo era o colapso moral da sociedade. Homens da cidade cercam a casa e exigem que o levita seja entregue. Em uma decisão de desespero e covardia, a concubina é enviada para fora, onde enfrenta uma violência brutal até o amanhecer. Ao encontrá-la morta, o levita toma uma decisão chocante. Corta seu corpo em 12 partes e as envia para as tribos de Israel como um chamado à ação. Esse ato desencadeia uma guerra civil que quase extermina a tribo de Benjamim. É uma história de tragédia, covardia e as consequências devastadoras da ausência de liderança e moralidade. Mas por que essa história está na Bíblia? Por que um livro tão reverenciado inclui um relato tão sombrio e perturbador? A resposta está no propósito das Escrituras. Não esconder as falhas humanas, mas expô-las, para que possamos aprender com elas. Juízes 19 nos mostra o que acontece quando as pessoas ignoram a direção divina e seguem apenas seus próprios instintos. Essa passagem não é apenas sobre os personagens envolvidos, mas um reflexo de uma sociedade perdida, sem uma bússola moral. Agora pense em nosso mundo hoje. Vivemos em uma era de avanços tecnológicos e comunicação instantânea, mas os dilemas morais permanecem os mesmos. A violência, a injustiça e a indiferença que marcaram a história de Gibeá ainda estão presentes em nossas comunidades. O que essa história nos ensina sobre como devemos agir diante da injustiça? E mais importante, como buscamos justiça sem perder a humanidade? Enquanto refletimos sobre essa passagem, é impossível não fazer conexões com os desafios que enfrentamos atualmente. Assim como em Juízes 19, muitas vezes nos deparamos com situações em que a liderança está ausente e a sociedade parece seguir por caminhos desordenados. Mas a Bíblia não nos deixa sem esperança. Ela nos mostra que, mesmo em meio ao caos, há um chamado para retornar aos princípios divinos de amor, justiça e misericórdia. Chegou a sua vez. Pense nas situações em que você foi chamado a tomar decisões difíceis. Como você lidou com ela? Será que em algum momento as emoções falaram mais alto do que a razão ou os princípios éticos? Compartilhe nos comentários a sua visão sobre essa história e como ela se relaciona com os desafios que enfrentamos hoje. Antes de finalizar, quero deixar uma mensagem clara. A Bíblia não apenas expõe nossas falhas, mas também nos oferece um caminho de redenção. A história de Juízes 19 é um lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, existe um convite para refletir, mudar e buscar algo maior do que nós mesmos.
Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal para mais reflexões como essa. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que pode se beneficiar dessa história. Afinal, todos nós precisamos de tempos em tempos nos olhar no espelho e enfrentar quem realmente somos.